Meus amados irmãos, dando continuidade às lições bíblicas dominicais, chegamos à sétima lição com o título Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O textual nos diz: porque Ele é nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, conforme Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática nos diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. O objetivo geral é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário de Cristo, desfez a inimizade entre os povos e criou a igreja. Ela está dividida em 3 pontos, onde o primeiro tópico vai falar sobre Cristo desfez a inimizade dos homens. Está dividida em 3 subpontos. A parede da separação entre os homens. Segundo subponto, a derrubada da parede da separação. Terceiro subponto, o conceito da lei dos mandamentos. Também o quarto subponto, a revogação da lei dos mandamentos. O segundo tópico, pela paz Cristo fez um novo homem. Está dividido em 3 subpontos. Conceito bíblico de paz. Cristo é o motivo da nossa paz. A nossa humanidade formada pela paz. Terceiro tópico, pela cruz reconciliado com Deus no corpo. Primeiro subponto, Cristo te fez maldição por nós. Segundo subponto, reconciliado pela cruz de Cristo. Terceiro subponto, reconciliado na cruz em um corpo. Seguido da nossa conclusão. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 14 a 19. Para ganhar tempo, vamos ler só o versículo 14, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede da separação que estava no meio. Conforme Efésios capítulo 2 e o versículo 14. Em comunidade e ao estudo da carta aos Efésios, nós vamos estudar esse trecho de Efésios capítulo 2, versículo 14 ao versículo 19. Jesus reconciliou-nos com Deus. Jesus nos deu pelo sangue na cruz, essa reconciliação. Então, Jesus aproximou-se de Deus pelo seu sangue. Em continuidade ao estudo da carta aos Efésios, estudaremos esse texto, que é a continuação do exercício da carta memorável, que o apóstolo Paulo quer que os seus destinatários realizem, a fim de se conscientizarem da grandiosidade da salvação grandiosa através de Cristo Jesus. Após descrevermos a triste condição do gentio em Deus, numa separação completa das coisas celestiais e divina, Paulo usa novamente da conjunção subordinativa, advertiva, mas para indicar, completar, modificar a situação, para revelar como Deus é capaz de nos levar a uma circunstância oposta. Aquele que outrora estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho ao concerto da promessa, agora do presente estado, encontra-se em Cristo, conforme Efésios capítulo 2 e o versículo 13. Estar em Cristo é uma expressão recorrente dos escritos de Paulo, contando que seja revelado pelo Espírito Santo, especialmente ao apóstolo dos gentios. Nas suas últimas instruções, o Senhor Jesus também se utiliza
dela algumas vezes, conforme em João capítulo 14, 20, João capítulo 15, versículo 2, João capítulo 15, versículo 2 a 7, e também 17, versículo 21 e 23. Trata-se de uma expressão que demonstra a unidade que existe entre Jesus e os seus discípulos. Jesus diz que devemos estar nele como ele está no Pai, conforme João 14, 20. Isso significa unidade. João capítulo 17, versículo 21 e 23. Pois Cristo fez questão de dizer que ele e o Pai eram um, conforme João 10, 30 e João 17, versículo 22. Está em Cristo, portanto, é ser um com Jesus. E somente somos um com o Senhor quando passamos a não mais viver, mas a viver Ele em nós, conforme Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quando renunciamos a nós mesmos, conforme Lucas 14, 33, passamos a realizar a sua vontade. Vontade esta que torna a nossa comida, ou seja, a nossa razão da nossa sobrevivência, conforme João capítulo 4, versículo 34. Para nos tornarmos como Jesus, que é santo de Deus, conforme Lucas capítulo 1, versículo 35, Lucas capítulo 4, versículo 34, é absolutamente necessário que tenhamos os nossos pecados perdoados, nós e Deus, conforme Isaías 59, versículo 2. E o Senhor Jesus, como sabemos, é Deus, conforme João 8, 58, João 10, 33. Por isso, para que haja esta comunhão com Cristo e, por consequente, com Deus, faz-se absolutamente necessário que o nosso pecado seja retirado, pois, se isto não for, não há como chegar perto de Cristo. Ou seja, pois se não acontecer uma mudança, não podemos estar em comunhão com Ele. Foi por isso mesmo que Jesus fez homem, para que assumisse a condição de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está em João capítulo 1 e o versículo 29. Era preciso que o Senhor se oferecesse como Cordeiro de Deus, derramasse o seu sangue e, deste modo, com o seu sacrifício, tirasse o pecado da humanidade. Conforme Hebreus capítulo 10, versículo 28, 1 João capítulo 2, versículo 2. Permitindo assim que não houvesse mais qualquer obstáculo para a comunhão entre Deus e os homens, o que foi devidamente figurado para a compreensão de todos com o rasgo do véu que nos mostra a separação do lugar santo para o lugar santíssimo do templo. Evento acontecido precisamente no momento em que Jesus consuma a sua obra, expira da cruz do Calvário, conforme Mateus capítulo 27, versículo 51, Marcos capítulo 15, versículo 38 e Lucas, versículo 45. Paulo diz que o sangue de Jesus faz com que cheguemos perto de Deus, ou seja, condição de nós chegarmos diante do Senhor, porque agora não há mais pecado que fazia a divisão entre ele e nós. Os escritores aos Hebreus, que pode ser o próprio Paulo, segundo alguns, né? Ele fala dessa realidade dizendo que pelo sangue de Jesus temos ousadias para entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, sua carne, o que nos permite chegarmos com coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao versículo 22. O sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado, conforme 1 João
capítulo 1, versículo 7. Pois este é o papel do sangue, a purificação do homem, para que ele possa se chegar às coisas santas, conforme Hebreus capítulo 9 e o versículo 22. Uma vez que o sangue representa a vida, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 4, Levítico capítulo 17, versículo 11, era necessário que alguém desse a sua vida para que fosse satisfeita a justiça de Deus diante da morte, que entrou no mundo com a prática do pecado, conforme Romanos capítulo 5, o versículo 12, e também Romanos capítulo 6, e o versículo 23. O sangue de Jesus Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas, permitindo que nós sirvamos ao Deus vivo, conforme Hebreus capítulo 9 e o versículo 14. De modo que passamos a não mais ter culpa diante de Deus. Somos justificados, temos ficha limpa no céu. Esta condição que nos torna santificados faz com que possamos estar agora unidos a Cristo e, por consequência, unidos a Deus. Nós não tomamos morada de Deus, nós nos tornamos morada de Deus através do Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita em nós, conforme Efésios capítulo 2, versículo 22. O Senhor Jesus disse: a nova aliança, o novo testamento foi estabelecido no sangue. O que isso significa? Conforme Mateus capítulo 26, versículo 28, né? Nós podemos ver também Lucas capítulo 22, versículo 20, e 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 11, versículo 25, ou seja, não há como ter comunhão com Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se não tivermos havido a morte de Jesus na cruz. Se não tivesse havido aquela morte de Jesus, nós não tínhamos acesso a Deus. Nós não tínhamos Ele como Salvador da nossa vida. O derramamento do sangue que permitiu que tenhamos restabelecido da comunhão entre Deus e os homens, o retorno da amizade entre Deus e a sua principal criação terrena, que é o ser humano. Então, tudo isto só veio através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que ele nos reconciliou com Deus de novo, né? Deus agora, glória a Deus, se aproxima do seu povo de novo. Aliás, isto já estava demonstrando pelo próprio Deus quando anunciou o seu plano de salvação. Ao revelarmos ainda no Éden, o Senhor disse que a semente da mulher daria a cabeça da serpente, mas que haveria o ferimento do calcanhar, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. O que é o ferimento do calcanhar? Senão a indicação da necessidade de derramamento de sangue para que houvesse a restauração da união entre o homem e Deus, e entre Deus e o homem. Mas além da própria proclamação do Senhor, ao matar o animal para que da sua pele fizesse a túnica ao primeiro casal para servi-lo e para vesti-lo, conforme Gênesis 3:21, também mostra que os danos surgidos com a prática do pecado somente poderia ser removido mediante o derramamento de sangue. Por isso o escritor aos Hebreus disse que sem derramamento de sangue não há remissão, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 22. O sacrifício ofertado desde então apenas servia para cobrir o pecado, conforme Salmos 32, versículo 1, para diante do castigo divino, para a sua prática, e era este, aliás, o sentido chamado holocausto perpétuo, ou sacrifício contínuo, conforme esse capítulo 29, versículo 36 ao versículo 42, Número capítulo 28 e o versículo 3 a 8. Instituído na lei mosaica, onde diariamente era sacrificado 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde, pelo pecado do homem.
por causa deste vinha auxílio de Israel para que a sua glória fosse ele santificado, conforme Êxodo capítulo 28 e o versículo 43. Pois bem, este sacrifício representava o sacrifício de Cristo feito uma vez, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 26, versículo 28, Hebreus 10, 10. Já que é perfeito, conforme Hebreus capítulo 7, 28, 26 a 28, Hebreus capítulo 9, versículo 12. Fez vir de forma definitiva não só aos filhos de Israel, mas a todos os homens a santificação pela glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, João capítulo 1, versículo 14, Lucas capítulo 23 e o versículo 47. Jesus é a nossa paz. Um pouco do segundo tópico. Além de ter derramado seu sangue e com isso tirado o pecado do mundo, purificando e desta maneira permitindo que entrássemos na comunhão com ele e por consentimento com a Santíssima Trindade, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é a nossa paz, o qual de ambos o povo fez um só, conforme Efésios capítulo 2, versículo 14, que é o nosso texto áureo. Para bem entendermos, necessário é que vejamos o significado de paz na cultura hebraica. Paz, na língua hebraica, língua que se escreveu quase a totalidade do Antigo Testamento, é Shalom, que muitos provavelmente é a palavra hebraica mais conhecida do mundo. A ideia de Israel de Shalom era diferente da ideia que se dissimulou posteriormente entre os povos. Normalmente, os gregos, a palavra hebraica se forma a partir de radicais. A raiz da palavra Shalom é formada pela letra Shin e Led e Nem. A palavra Shalem, que significa quitar, tem a mesma raiz de Shalom. Podemos então entender que quando não temos dívidas, seja ela de espécie que for, financeira, promessa, compromisso, deveres religiosos, morais, conseguinte esta paz, Shalem significa completo, íntegro, o que indica que paz significa integridade. A pessoa alcança a paz ao se tornar completo e íntegro. Assim, a primeira vez que a palavra é empregada nas Escrituras Sagradas, na versão Almeida Revista e Corrigida, em Gênesis capítulo 15, versículo 15, quando é utilizada pelo próprio Deus a Abrão, né? Na revelação que o Senhor deu ao patriarca sobre a formação da nação hebreia, quando diz que Abrão iria ser paz em paz, ou seja, que morreria em boa velhice quando tivesse completado a sua peregrinação. Em Gênesis capítulo 26, o versículo 29, a expressão utilizada por Abimeleque e seus oficiais para dizer que tinha deixado Isaac partir com todas as suas riquezas, com todo o seu patrimônio, completo, inteiro, sem que tivesse tocado. Também é chamado de bênção arônica. É dito que o Senhor levante o rosto sobre cada Israel, ou seja, se faça presente na vida de cada israelita, assim lhe dê a paz, ou seja, a completude, a integridade espiritual, conforme Números capítulo 6 e o versículo 26. Em Jó capítulo 22, versículo 21, vemos explicitamente dito que ter paz é estar unido a Deus. Já podemos ver também em Juízes capítulo 6, versículo 17 a 24, temos o episódio em que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e este, para que haja a confirmação de que ele seria o libertador de Israel das mãos dos midianitas, oferece uma oferta de manjares ao Senhor. E lhe é mandado que vertesse o caldo sobre a carne e os bolos asmos,
Então subiu do fogo da penha que consumiu tudo, e deste modo apareceu que se tratava de uma aparição do anjo do Senhor, e entendeu que haveria de morrer, mas o anjo disse que isso não aconteceria. Em virtude disso, Gideão deu ao altar o nome O Senhor é Paz, mostrando assim que a paz é uma situação de comunhão com Deus e o homem, que supera a separação que há naturalmente entre Deus santo e o homem pecador. Notamos que a paz, portanto, dentro do conceito do Antigo Testamento, é um estado de integridade, ou seja, um estado em que a pessoa se sente completa, se sente amparada, se sente segura, se sente inteira, ou que somente é possível o homem estar em comunhão com o seu Criador. O ser humano foi feito para viver com Deus, foi feito para ser imagem e semelhança de Deus, para refletir a glória de Deus. E por isso, ao final de cada dia, Deus ia ao encontro no jardim do Éden, para que o homem se sentisse completo. Entretanto, com o pecado, houve a separação entre Deus e o homem, conforme Isaías capítulo 59, e o versículo 2. E o homem perdeu esse sentimento de completude da integridade, perdeu a paz. A separação entre Deus e o homem pelo pecado é a causa da falta de paz entre os homens. É por isso que Paulo afirma que a obra redentora de Cristo restaurou a paz. Jesus é a nossa paz. Efésios 2,14. Porque derrubou a parede da separação que havia entre Deus e os homens. Cristo se fez paz. Efésios 2,15. O Senhor Jesus é a nossa paz. Porque ele promoveu a completude e a integridade entre Deus e o homem, e restabeleceu a amizade perdida com a prática do pecado entre o Criador e o seu mordomo na terra. Mas não apenas isso, o Senhor Jesus também desfez a separação que havia entre os judeus e os gentios. Abrão, quando foi chamado, recebeu a ordem de sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 1, indica que esta nação que haveria de surgir dele seria uma nação separada das demais. Esta separação era exigida por Deus durante toda a história de Israel, pois os israelitas eram um povo santo, conforme esse capítulo 19, versículo 6, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, 14, 21 e 26, 19. Separados dos demais para ser do Senhor, conforme Levítico capítulo 20, versículo 26. Por isso, como Paulo dissera da passagem imediatamente anterior o que estamos estudando, o gentio era separado da comunidade de Israel, como a gente viu na lição número 6. Entretanto, o Senhor Jesus derrubou a parede da separação que estava no meio, conforme Efésios 2,14. Por isso o seu sacrifício tirou o pecado do mundo e desfez a injustiça divina para todos os homens, de modo que também o gentio foi aberta a oportunidade que pudesse se aproximar de Deus. Ou seja, agora Jesus Cristo, ele nos une através da sua morte na cruz do Calvário. É interessante notar que a palavra grega utilizada aqui para derribar é luo, crucificar é romper, quebrar, destruir, dissolver, soltar, derreter, desligar, soltar o que estava atado, conforme nós podemos ver no dicionário bíblico
do Novo Testamento. Jesus operou no livramento e desprendeu gentios e judeus de um jugo, de um domínio que lhe era impossível superar. Fez-nos lembrar que a queda das muras da muralha de Jericó era algo intransponível, mas que o poder de Deus fez vir ao chão de imediato, como se nunca antes tivesse existido. Assim fez o Senhor por nós ao morrer na cruz do Calvário. Esta realidade foi difícil de ser compreendida até mesmo pelos discípulos do Senhor Jesus. O evangelho era pregado apenas aos judeus, conforme Atos 11:19. Apesar de o nosso Senhor ter mandado que se pregasse por todo o mundo, a toda criatura, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15, que se pregasse o arrependimento, a remissão do pecado em todas as nações, conforme Lucas capítulo 24, versículo 47, e que se fosse e fizesse discípulos das nações, conforme Mateus 28, versículo 19. A abertura da pregação do evangelho ao gentio começou com Pedro indo na casa de Cornélio, e não sem alguma resistência, tanto do apóstolo, conforme Atos capítulo 10, versículo 28, como depois da igreja de Jerusalém, conforme Atos capítulo 11, versículo 1 a 18. De qualquer modo, na casa de Cornélio, o Senhor mostrou que realmente havia derrubado a parede de separação, tanto que revestiu de poder aqueles gentios, para mostrar aos discípulos que eles deveriam sim ser batizados nas águas, pois havia se tornado filho de Deus. Havia se juntado aos judeus, igualmente convertido para formar um povo. E que povo é este? A Igreja de Deus. Tem-se aqui que Paulo descreveu na Epístola a Romanos como exército do zambuzeiro na oliveira, o enxerto, o enxerto do zambuzeiro na oliveira, em lugar dos ramos quebrados, conforme Romanos capítulo 11, versículo 17, porque o nosso Senhor disse, quando afirmou ser a videira verdadeira, conforme João capítulo 15 e o versículo 1, os seus discípulos as varas, conforme João capítulo 15, versículo 5. Todos devemos estar em contínua unidade, produzindo fruto, sob pena de ser cortado e lançado fora, conforme João capítulo 15, versículo 2 a 6, Romanos capítulo 19, Romanos capítulo 11, versículo 19 ao versículo 22. Nós podemos ver o resultado desta união de judeus e gentios em Cristo Jesus, que a igreja de Jesus, conforme Mateus 16, 18, que o Senhor prometeu edificar quando da revelação que o Pai deu a Pedro de que Jesus era o Filho de Deus vivo. O gentio a rigor não era mais gentio aos olhos de Deus, uma vez tendo crido em Cristo, passaram a pertencer à igreja. Assim, os judeus, após terem crido em Cristo, já não era aos olhos do Senhor judeus, mas sim entregante deste novo povo, que era a igreja. Pois três são o povo para Deus na face da terra: gentio, judeus e igreja, conforme 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Jesus promoveu esta paz na sua carne, ou seja, através da sua morte vicária na cruz do Calvário. Pois o derramamento e derramando seu sangue purificou o pecado de todos os homens, conforme 1 João capítulo 2, versículo 2. Redimiu toda a humanidade, por isto que crer e que for batizado será salvo, conforme Mateus capítulo 16 e o versículo 16. Pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiramente dos judeus,
mas também dos gentios, conforme Romanos, capítulo 1, e o versículo 16. Nesse passo, aliás, é interessante vermos que o significado da palavra dado ao apóstolo Pedro, que os romanticistas identificam como sendo o poder temporal e espiritual, que hoje substituíram o papado, conforme Mateus capítulo 16, versículo 19. Na verdade, as chaves são concessão a Pedro da oportunidade de abrir as portas do evangelho aos judeus, que ocorreu no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, versículo 14 e o versículo 37. Bem como os gentios, que ocorreu na casa de Cornélio, conforme Atos capítulo 10, versículo 34 e versículo 47. Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho aos dois povos, que em Cristo, o Filho de Deus vivo, se uniram num só povo, formou-se a igreja. Outro ponto que separa os judeus do gentio era a lei dos mandamentos. A lei havia sido dada a Israel no Monte Sinai, quando os israelitas aceitaram a proposta divina de ser uma nação sacerdotal, seu povo santo, sua propriedade peculiar dentre os povos, conforme esse capítulo 19, versículos 5 e 6. A lei foi dada a Israel, pois o Senhor se dirigiu aos israelitas no Monte Sinai, tanto que, antes de proferir os 10 mandamentos, identifica-se como o Deus que havia tirado Israel do Egito, da casa de servidão, conforme esse capítulo 20, versículo 2. Estevão mesmo disse que essas palavras de vida foram recebidas por Moisés para serem dadas aos filhos de Israel. Isso se encontra lá em Atos capítulo 7, versículo 38. Esta lei impunha a separação entre Israel e os estrangeiros, tanto que não permitia que pudessem os gentios ingressar no lugar de adoração, como algumas exceções, conforme Deuteronômio capítulo 23, versículo 3, versículo 7, versículo 8, e Neemias capítulo 13, versículo de Jesus mesmo, no templo de Jerusalém, havia o chamado Pátio dos Gentios, um lugar separado em que os gentios poderiam ficar na entrada do templo, que era separado por uma parede do pátio, frequentada pelo gentio, onde ficava o átrio do templo, a sua parte externa. Esta figura da parede, da separação que estava no meio, a que alude Paulo, foi certamente inspirada pela construção do templo judaico. A lei, além de causar separação entre os judeus e gentios, não conseguiu unir o povo de Israel a Deus, como mostra o próprio Paulo na Epístola aos Romanos. A lei somente conseguiu apontar o pecado dos israelitas, mas era incapaz de desfazer a inimizade que havia entre Deus e os homens, inclusive entre os israelitas. Estevão, mesmo em seu sermão, ele bem mostra que os israelitas não quiseram obedecer à lei, e em seu coração voltaram ao Egito, quebrando os 2 primeiros mandamentos, 40 dias depois que a lei entra em vigor, no episódio do bezerro de ouro, conforme ele cita lá em Atos capítulo 7, versículo 38 ao versículo 43. Quando foi construído o tabernáculo, não só israelita não tinha acesso senão ao pátio, porque havia perdido a condição de nação sacerdotal. Antes o pecado cometido, ficava o lugar santo restrito apenas aos filhos de Arão, construído como sacerdotes, como também ninguém havia acesso ao lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, onde fazia vou te adorar, a lei destaca: não havia desfeito a inimizade entre Deus e os homens, nem tampouco permitia comunhão entre os judeus e gentios. Contudo, o Senhor Jesus, por primeiro, desfez a inimizade
que existia entre Deus e os homens, e a semente da mulher, que por inimizade entre a humanidade e a sua serpente, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. Como prometido no Éden, e por segundo, sem qualquer acepção de pessoa, como bem admitiu Pedro ao entrar na casa de Cornélio, bem discernido a visão que tivera em Jope, permitiu que todos quanto crescem nele pudessem ter acesso não ao santuário terrestre, como ao templo de Jerusalém, mas ao contrário, ao templo de Jerusalém, mas ao santuário celestial, tivesse pleno acesso ao trono da graça, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus 10, capítulo 19, versículo 22. Como bem afirmou o pastor presbiteriano, Fernando Dias, ele cita em um dos seus comentários, o Senhor Jesus realizou a maior missão de paz do mundo, que foi reconciliar Deus com o homem, os homens com Deus, fazendo a paz entre o Criador e a sua mais excelente criação sobre a face da terra, conforme Salmo capítulo 8, versículo 3 ao versículo 8. Agora não há qualquer véu que impeça a entrada dos homens na presença de Deus. Todo quanto crer em Jesus tem acesso ao lugar santíssimo do templo de Jerusalém, mas ao santuário celestial, onde as suas orações sobem com incenso de cheiro suave ao Senhor, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 8, Apocalipse 8, capítulo 3. Esse acesso é pleno, pois não só nossas orações são aperfeiçoadas pela companhia do Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis ao nosso favor, conforme Romanos 8, 26, como temos a intercessão do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que está à direita do Pai, conforme Romanos capítulo 8, versículo 34, Hebreus capítulo 10 e o versículo 19 ao versículo 21. Não há qualquer diferenciação entre judeus e gentios. Os céus que estão abertos para os judeus de origem grega, como Estevão fala em Atos capítulo 7, versículo 56, são o mesmo céu que recebeu o judeu da terra de Israel, conforme João está escrevendo lá em Apocalipse capítulo 4 e o versículo 1. Ou que derramando o Espírito Santo sobre o gentio romano, como está lá como Cornélio, como foi citado em Atos capítulo 10, versículo 44, como bem afirma o próprio Paulo na carta aos Colossenses, contemporânea dessa que estamos a estudar, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo livre, mas Cristo em tudo e em todos, conforme Colossenses 3, capítulo 11. Glória a Deus. Jesus, ao fazer esta paz, também criou um novo homem. A lei que acusava a separação, repleta de ordenança, era incapaz de gerar uma nova criatura. Apenas apontava o pecado daquele homem, que fosse judeu ou gentio. Tinha uma natureza pecaminosa, que não era eliminada, nem tampouco submetida sobre o controle ou domínio. Uma vez praticada o pecado, o homem se tornava escravo do pecado, conforme João capítulo 8, versículo 34. E a lei não podia fazer coisa alguma quanto a isso. Mesmo os sacrifícios cerimoniais, como já vimos, tão somente cobriu o pecado, conforme Salmo 32, 1. Entretanto, ao promover a redenção na cruz do Calvário, o Senhor Jesus gera um novo homem, uma nova criatura. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus desfez a inimizade para criar um novo homem, conforme Efésios capítulo 2, versículo 15. Daí porque, ao dialogar com o mestre de Israel, Nicodemos, tenha o Senhor
aludindo ao novo nascimento, conforme João 3,3. Quando o príncipe diz que Jesus era o mestre, vindo de Deus, o Senhor confirma ao dizer que é necessário nascer de novo, e nascer da água, e nascer do Espírito, conforme João capítulo 3, e o versículo 5. Jesus veio de Deus para nos ensinar que é preciso nascer de novo, porque isso é possível quando cremos nele. Pois ao crermos em Jesus, o que somente se dá quando cremos na pregação do Evangelho, conforme Romanos capítulo 10, versículo 8 ao versículo 17, Pedro diz que somos gerados de novo pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao versículo 25, dando origem ao novo homem. Homem que não vive mais no pecado, conforme 1 João 3,9. Novo homem que está unido a Cristo, enquanto que o velho, conforme Gálatas 2, versículo 20 e Gálatas 5, versículo 24. Este homem está liberto do pecado, pois o Filho de Deus verdadeiramente livra, conforme João 8,36, e como cristão, como pequeno Cristo, conforme Atos 11,16, podemos, pela graça de Deus, repetir a palavra que o Senhor Jesus proferiu aos judeus, que dentre vós me convence de pecado, conforme João capítulo 8, versículo 46, a parte A. Pela cruz nós podemos ser reconciliados através de Jesus Cristo, porque ele reconciliou os gentios e os judeus em um corpo, matando com ela a inimizade, conforme Efésios 2,16. Portanto, até afirma que o Senhor estendeu seus braços na cruz, um braço para os judeus, outro braço para os gentios, unindo ambos a si, fez com que todos se unissem ao Pai por meio dele. A palavra utilizada aqui no grego, reconciliar, cujo significado reconciliar completamente, reconciliar a partir de um estado de ser deixado para trás, conforme está na Bíblia de estudo, palavra-chave, e também no dicionário do Novo Testamento. Jesus, satisfazendo a justiça divina e derramando seu sangue por nós, ofereceu sua vida para darmos vida. Deixou para trás a questão do pecado e, deste modo, permitiu que todos quanto nele crescem venham a se reconciliar, a se unir novamente a Deus por meio dele. Pouco importado se judeus ou gentios. Ele abriu a porta para todo o povo, queira gentio, queira judeus. Este que crê em Jesus são reunidos em um só corpo, que é a igreja. Não nos esquecemos de que a igreja revelada é justa quanto ao Pai, que, como Pedro falou, revelada em Cristo, Filho de Deus vivo. A missão de Cristo era edificar a sua igreja, a reunir daqueles que em Cristo formariam um povo para se unir a Deus. A cruz matou a inimizade, pois o derramando seu sangue, Jesus não só quitou a dívida que havia contra nós, diante de Deus, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 14. Daí, porque afirmando que está quitada tal dívida. E uma das 7 palavras da cruz, conforme está em João capítulo 19, 30, como também permite, como já disse, suprar, ou seja, citar que a retirada do pecado nada mais nos separa do Senhor, e a cruz que fez cessar a inimizade, que estabeleceu com o pecado entre Deus e os homens, como um bom filho de Abraão, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 7. Passamos a ser amigos de Deus, conforme escreveu Isaías 41, e o versículo 8. Esta amizade com Deus, instaurada pela nova aliança, no sangue de Cristo, conseguiu fazer com que a lei não podia fazer.
ou seja, restabeleceu a comunhão com o Senhor. E agora em Cristo Jesus somos um só povo. Cristo é um e nós também somos um em Cristo Jesus. Conforme João capítulo 15, versículo 4 e 5. Não se tem mais o caso de querer fazer o que a lei determina, e não se conseguir em virtude de nosso pecado. Romanos 7, versículo 14 e 21. Mas bem ao contrário, tendo nascido de novo em Cristo, acabamos por cumprir a lei, porque esta é agora gravada em nossos corações, já que estamos a cumprir o mandamento novo, ou seja, o mandamento de amor, como Jesus nos amou, conforme segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, Tiago 2:8, Romanos 13:8, João 15:12. Esta verdade espiritual encontra-se muito bem sintetizada, tanto no Inter que acabamos de ler. Cremos que a nossa declaração de fé, que transcreve, ou seja, que cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar homens aceitos do reino de Deus e aceitos do reino dos céus, conforme João capítulo 3, versículo 3 a 8, Efésios 2, versículo 8 e 9. Como também nós já falamos, igualmente, nós cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo, nosso Senhor, em nosso favor, conforme Atos capítulo 10, versículo 43, Romanos capítulo 10, versículo 13, Hebreus 7, 25, Hebreus 5, versículo 9. Quando nós falamos um pouco aqui a respeito de evangelização da paz, do terceiro tópico, Paulo diz que o Senhor já auxiliou judeus e gentios com Deus em um corpo, conforme Efésios 2,16. Vê-se claramente que a reconciliação é operada única e exclusivamente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenhamos uma verdade espiritual que não pode jamais ser descurada. A reconciliação somente se fez por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2,5. Ele é o único que subiu na cruz, morreu por nós, é o único que morreu, de sorte que ninguém mais tem este papel, nem tampouco precisa o Senhor de qualquer assistência ou cooperação para tanto. Jesus já pagou o preço. É Ele. E esta reconciliação é feita pelo próprio Cristo. É Ele que forma este corpo, onde se reúne judeu, gentio, que é a sua igreja. E a sua igreja, por isso também, não é possível crer numa reconciliação operada por meio de intermediário que forma uma mediação entre Cristo e seus discípulos. Como crer, não só o romanismo, que institui um sacerdotalismo, que é um outro tipo de barreira ao presente ensino do apóstolo Paulo, como também alguns outros movimentos, como o cristianismo apostólico, que tem invadido muitas igrejas, denominações em variações com gedocismo e outras vertentes do chamado movimento celular. É Cristo que, pela cruz, mata a inimizade e reúne um povo judeu e gentio formando a igreja. Igreja que é composta pelos ramos da videira verdadeira que produz frutos, conforme João capítulo 15, versículo de 1 a 8. Mas aqui, uma outra verdade: judeus e gentios reconciliados por Cristo a Deus devem formar um corpo. Não é possível que a igreja tenha sido removida por Jesus, se mantenha solidária, isolada, caminhando sozinho para a mansão celestial, como muitos dizem, os desigrejados que não andam em igreja da atualidade acham-se possível. Somos reconciliados com Deus, mas posto em um corpo, do qual Cristo, aliás, é a cabeça. Efésios 1, versículo 22,
Efésios 5, versículo 23. Somos um novo homem, uma nova criatura, mas esse novo homem, esta nova criatura continua sendo e sempre vai precisar tanto de Deus como do próximo. Daí porque, quando Deus deu a lei, seres dois grandes mandamentos, precisava do amor de Deus e do amor do próximo. Mateus 22, versículo 34 ao versículo 40. Agora é que nós é possível cumprir a lei, porque somos uma nova criação. É evidente que não se poderia descurar da dimensão social da natureza humana. Paulo faz questão de dizer que Jesus, dos dois povos, isto é, dos gentios e judeus, fez um novo povo, que é a igreja. Prova que, assim como a igreja não é o templo, nem tampouco uma organização eclesiástica, também não é possível considerar que se possa servir a Deus sem que viva em comunhão com os outros irmãos que formam a igreja num determinado lugar. Vemos, pois, que a tese dos desgrejados, dos chamados self-line, é totalmente contrária à verdade da salvação operada por Cristo Jesus. Quando somos salvos, passamos a perceber, passamos a pertencer a um corpo e precisamos conviver com outro irmão em um determinado lugar, pois o nosso crescimento espiritual depende de tal convivência. A cruz mata a inimizade. Portanto, não há que se falar mais de ódio a Deus, que era característica dos gentios, como os apóstolos deixam claro em Romanos capítulo 1, 18 a 21. Muito menos em ódio ao próximo, já que agora os salvos preserva na comunhão, amando-se uns aos outros, conforme Atos 2, 42, João 15, 17. Até porque o ódio ao próximo era característica do velho homem, conforme Tito 3:3. A atitude de isolamento espiritual embute sempre uma arrogância e uma soberba, que se nega a pertencer a uma igreja local, faz porque se acha superior demais, porque se vê somente defeito na vida em comunidade, apegando-se ao escândalo e aos episódios negativos que sempre ocorrem onde existem seres imperfeitos e falhos, como são os seres humanos. Ora, se esse sentimento de superioridade e o avesso do que deve ter aquele que é salvo em Cristo Jesus, que deve ter isto em si, humildade, consideração, considerando os outros maior, superior a si mesmo, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 3 a 5. Lembrando que somos imperfeitos, dependemos sim do concurso de outros salvos para bem marcharmos para mansões celestiais. Esta realidade é tanto que a Escritura bem revela a intendência de que deve haver entre os salvos, pois não afirma que devemos nos amar uns aos outros, conforme João capítulo 3, versículo 35. Preferimos em honra uns aos outros, conforme Romanos 12, 10. Recebemos uns aos outros, conforme Romanos 15, 7. Saudamos uns aos outros, Romanos 16, versículo 16. Servimos uns aos outros pela caridade, Gálatas 5, 13. Suportamos uns aos outros, como diz a palavra, em amor, em temor, conforme Efésios 5, 21. Ensinando a demonstrarmos uns aos outros, Colossenses 3, 16, Hebreus 10, 21. Não mentimos uns aos outros, conforme Colossenses 3, 9. Consolando uns aos outros, 1 Tessalonicenses 4, 18. Exaltando, edificando uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5, 11. Hebreus 3, 13. Considerando uns aos outros para nos estimularmos à caridade, às obras, Hebreus 10, 24. Confessando a culpa uns aos outros, Tiago 5, versículo 16. Para desfazer isto, diz o apóstolo, o Senhor Jesus evangelizou a paz, tanto aos judeus que estavam perto, como aos gentios que estavam longe. Efésios 2, versículo 17. A mensagem do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da paz, ou seja, a mensagem da boa nova que traz ao conhecimento da humanidade de que
ela pode ser íntegra novamente em Deus, de que ela pode se tornar amiga de Deus, de que ela pode voltar a ter comunhão com o Senhor, desde que se arrependa dos pecados e creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, aquele que tira os nossos pecados. Depois da prisão de João, o Senhor Jesus começou a pregar o evangelho do reino de Deus, dizendo ao povo que eles deveriam se arrepender dos seus pecados e crer no evangelho, conforme Marcos 1, capítulo 14, Marcos capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Foi esta também a mensagem pregada pelo Pedro no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 38 ao versículo 40. Paulo afirma que esta é a mensagem que devemos pregar, a mensagem de reconciliação entre Deus e os homens, por intermédio de Jesus Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao versículo 21. Esta deve ser a nossa postura. Devemos viver uma vida nova, que mostra ao mundo que Jesus realmente salva e transforma o homem, rogando ao incrédulo que se reconcilie com o Senhor, como diz o refrão do hino 207, como diz, intitulado A Mensagem Real, da autoria Cifrora de Almilton Câncer, né? Eis a mensagem que deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já. É a ordem que ele nos dá. Reconciliai com Deus. Este andar pregando o evangelho de paz e de mais uma das peças das armaduras de Deus, que Paulo falará aos Efésios no término da epístola. Uma importante arma de defesa contra as investidas do maligno. Paulo diz que devemos descalçar os nossos pés dos calçados da preparação do evangelho, conforme Efésios 6, versículo 15. Nosso viver deve ser uma pregação, nosso testemunho deve ser tal que as pessoas notem nossa unidade com o Senhor Jesus Cristo, que em Cristo foi enviado ao mundo para salvar a humanidade. João 17, 21. Nossa atitude são uma pregação para a pregação do Evangelho, para que a palavra leve fé salvadora aos ouvintes e ele alcance a salvação. O Evangelho de paz, portanto, tanto judeu como gentil, possamos a contemplar Cristo, a se unir a Ele, gerando a paz, pois, como vimos, a paz é completude, é integridade. Convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João capítulo 8, João 16, versículo 8 a 11, o ser humano passa a ter acesso ao Pai por Cristo e o mesmo Espírito. Não há como chegarmos à comunhão com o Pai, se não for por Jesus, conforme João capítulo 14, versículo 6, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E pela ação do Espírito Santo, João capítulo 3, versículos 5 e 6, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Para encerrarmos, a salvação, portanto, não é fruto de uma iniciativa do homem, de uma suposta boa vontade do homem para com Deus. Como entendia João Cassiano, 360 a 435, que criou o chamado septelagismo, mas sim uma ação da graça de Deus. Deus quer que todos se salvem, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, e que por isso providencie por meio pelo quais o homem possa entender o que diz o Espírito Santo, e desta maneira seja convencido ele do pecado e da justiça, crendo em Jesus Cristo. Eis porque não se possa admitir que alguém que não seja convertido pelo Espírito Santo alcance a salvação. É porque se deve, antes de levar alguém ao batismo, verificar se ele está a produzir ou não fruto do Espírito Santo. Se foi bênção para você, compartilhe esse vídeo, curta, e estaremos de volta na próxima semana na 8ª lição desse trimestre. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus.